Alô, alô. Opa, pessoal, boa tarde. Pessoal, primeiramente, boa tarde. Gostaria de agradecer a toda a equipe aqui que está organizando o evento, SRE Day. Muito obrigado aí por ter a oportunidade de estar aqui, né, na Kindle, estar aqui podendo compartilhar um pouco de conhecimento com todos vocês. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre é, segurança. Faz sentido com SRE, mas vou puxar um pouquinho ali, mais voltado para esteira, né, pipelines. Acredito que muito aqui de vocês possam trabalhar com pipeline, de gerenciamento de workflow, seja qual for a ferramenta. Né? Então, eu vou tentar puxar mais para esse sentido, né? E espero que vocês possam ter um aprendizado legal aí. Esse aí, meu nome é Mauri, né? Primeiramente apresentando. Eu coloquei algumas fotos aí por cima. Eu trabalho na CIT como engenheiro de segurança. Também tenho uma atuação aí na comunidade, né? Se vocês puxarem meu arroba ali, vocês vão conseguir ver mais detalhes aí do trabalho que a gente vem fazendo aí, seja com produtos da HashiCorp, AWS também. E vou trazer um case, né, justamente dessas duas plataformas, né, desses dois produtos, sobre aqui como que a gente pode encaixar dentro da visão de SRE. Eu gosto de escrever, então depois quem puder dar uma olhada aí, fica à vontade, queria tirar uma dúvida também. Eu escrevo bastante lá no Medium. Também gosto de eventos, igual aqui a gente está hoje. Então vou fazer uma foto depois, aí no próximo eu vou colocar a foto também. Isso aqui é no LHC e o outro eu estava no evento externo. E é isso aí. Depois eu vou tirar outras fotos. Esse aqui é uma lista pequena de tópicos que a gente vai ver hoje. Um pouco focado ali mais para segurança, né? Como que a gente pode pensar no shift left voltado ali para esteira, para pipeline. Começando aqui com algumas provocações, né? Os números que explicam por que SRE precisa de segurança, né? A gente vê um aumento aí em muitos incidentes, né? Trazendo ali, por exemplo, o misconfiguration como a principal causa de incidente hoje, que afeta incidentes, que afeta sistemas de produção, né? A parte também de exposição de aplicação, a gente vai entrar depois nos detalhes dentro de nuvem, né, mais focado, mas são dados reais mesmo. Outros dados que mostram, né, esses incidentes aí, né, focado agora mais para times, né, de SR que utilizam pipelines no dia a dia, né, e a gente sabe que o SR ele mantém boa parte dessas automações, então é muito importante ter ali um pipeline, um fluxo legal de segurança, né, pipeline seguro, né, igual o deploy, né, a gente vê ali a possível falha que isso pode acometer. Por que os SREs escolhem a AWS mais Terraform, né? A gente sabe que a AWS hoje é um dos maiores provedores, né? Então domina o mercado, de uma forma bem geral mesmo. A gente tem muitos workloads de SR rodando na AWS, né? O Terraform ele virou um padrão IAC no mercado. A gente tem outros provedores, outras ferramentas, mas o Terraform ele lidera essa parte, né? Então é outro produto que os times de SRE usam também no dia a dia para fazer deploy, né? Gerenciamento de infraestrutura. Então a gente consegue ver são comuns esses dois produtos, né? E a gente sabe que o IAC seguro é menos on-call e menos falhas, né? Então a gente vai chegar a mostrar por que é importante a segurança, né, o shift left ali durante essa pipeline e trazendo aí uma confidencialidade, né, todo ali um sistema mais aderente, com mais propósito também. Segurança como pilar de SRE, vou passar por alguns balanços aqui também, né, como que o SRE se relaciona com segurança e DevOps, né, mostrando um pouquinho da intersecção que tem, né? A gente sabe que o SRE ele implementa toda a cultura DevOps, então você tem ali essa proximidade, né, dos dois times, né? Então o escopo ali, né, o fluxo de entrega passa, né? A gente tem ali o fluxo dentro de segurança, dentro de DevOps, dentro de SRE, então a gente consegue ter ali um controle de onde o SRE pode trabalhar em conjunto com o time de DevOps, né?
E por que, que o SRE também é segurança, né? A gente sabe que confidencialidade, ele trabalha para você ter um sucesso, você tem que ter andar junto com a segurança, né? Falha de segurança é igual a disponibilidade, né? A gente pode ter muitos problemas aí se a gente não fizer a configuração correta do fluxo de pipeline, né? Então, incidentes modernos que a gente vai mostrar, como por exemplo problemas de bucket aberto, né? Você criar um pod inseguro, um cluster com muitos acessos, sem mínimo privilégio, e isso acaba causando algum tipo de incidente que interfere também nas entregas. Eu coloquei um slide aqui do SBOOM, né? O SBOOM é um documento geralmente em formato JSON, né? Como se fosse ali uma célula dentro da aplicação, né? Ali você consegue ter acesso a dados, né? Dependências, bibliotecas, de tudo que a sua aplicação está utilizando. E isso daí é muito importante, né? Quando a gente está falando do fluxo de segurança para SRE dentro da pipeline, né? A gente consegue ter ali toda essa visibilidade, né? De componentes que a aplicação está rodando, né? Se você consegue poder interagir, poder ter ali uma observabilidade melhor, igual as palestras anteriores que o pessoal trouxe ali, por exemplo, do Dynatrace, né? Então, faz muito sentido você poder trazer esse fluxo, né, esse trabalho do SBOOM para dentro da sua esteira, para dentro do SRE. Perguntas, né, que a gente acaba trazendo de provocação, né? Eu até coloquei 3 perguntas aqui para, né? Deploy automático sem security gate é inovação ou é roleta russa, né? Se tudo é automatizado, quem garante que está seguro? E Kubernetes com permissões amplas, alta disponibilidade ou alta exposição? Então, eu sempre costumo fazer algumas provocações para quem trabalha com esse tipo de workload no dia a dia, ver ali o quão seguro tá os sistemas, né? Também gosto de mostrar para o pessoal a referência da WASP, né? A WASP ela está embaixo do guarda-chuva aí da Linux Foundation, um projeto muito grande. Então você consegue ter ali vários tipos de boas práticas de mercado, né? A WASP já mapeou, né? Eu até deixei ali os principais riscos de segurança, seja para CI/CD, seja para outros tipos de pipeline também, misconfiguration, a parte também de inteligência artificial. Então, se você hoje trabalha, né, como SRE e quer ter ali um sistema, né, seguro, um ambiente ali mais resiliente, né, uma entrega, uma confidencialidade, acho que faz sentido você já pensar em buscar a WASP como um modelo ali de guia. O SRE ele cuida de como o código é deployado, né? Então coloquei as principais ferramentas que hoje um deploy pode ser feito, né? O GitHub Actions, GitLab, por exemplo, Argo CD, quando a pessoa está trabalhando mais voltado para a plataforma. Então são ferramentas que a gente tem que pensar em verificar se o que a gente está criando, o que a gente está implementando, está tendo segurança, a gente está criando etapas que possam melhorar ali, causar menos incidente. Aqui também algumas camadas que ajudam a SRE a reduzir incidentes nos times, né? Eu coloquei essa imagem, eu peguei lá do PagerDuty, né, para eles têm um guia muito completo lá para essa parte de desenvolvimento seguro, e aí isso dá para você fazer um link também justamente ali com o SRE, né, para você poder saber onde que você pode implementar essas etapas de segurança dentro de uma pipeline. Algumas categorias de ferramentas que a gente pode passar, né? Eu coloquei 4 aqui, mas a gente tem mais etapas de segurança, por exemplo, né, para você detectar vulnerabilidades antes de virar incidente, antes de ter algum problema de on-call, por exemplo, né, no caso do SRE. O SCA, que é o Software Composition Analysis, né, você vai tratar ali de bibliotecas, componentes de terceiros, né, isso é uma etapa que a gente coloca, a gente implementa dentro de um fluxo, né. O SAST também, que é a parte de você rodar teste no início da pipeline, então a gente acaba rodando ali teste para poder verificar se o fluxo, o código está aderente, né? A gente usa, por exemplo, Snyk, Prisma Cloud da própria Palo Alto, o DAST também, que é o teste dinâmico, né? Que você roda ele já quando a aplicação está em execução. E o outro que eu coloquei que vai fazer sentido a gente falar depois é o IAC Scan, que é a parte de infra como código, né, onde a gente consegue colocar algumas ferramentas também para fazer a tratativa no case que eu vou mostrar nos próximos slides.
Algumas ferramentas para IAC que a gente vai mostrar, né, mas o foco principal no Terraform, mas tem outras também disponíveis, a gente já tem essa visibilidade, como o próprio Pulume, o Ansible, o Crossplane da CNCF. A parte de Security Gates no pipeline, né, um slide interessante para mostrar que como você pode configurar, implementar essa parte, né, de você bloquear o fluxo, né? Então isso é muito importante também para quem é SRE poder fazer uma entrega, né, mais segura do artefato, por exemplo. Você tem ali que colocar esse bloco, né, para você configurar isso é ajustável. Você pode toda a ferramenta tem a possibilidade de você colocar isso via script, né, de você configurar em que momento ele tem que fazer esse bloco de segurança, né, eles chamam de gate, né, como se fosse um portão mesmo, mas é para você controlar como que está sendo o fluxo, o que está sendo aprovado e o que não está passando, né, o que você é desejável de ir para a produção. O que o Security Gate valida, né? Ele valida a parte de vulnerabilidade, né, para SAST, a parte de libs, que é bibliotecas de terceiro lá para SCA, outros IAC, por exemplo, configurações críticas no código, expostas. Então, é um pouquinho aqui do que ele vai pensar em travar quando você estiver configurando. Um slide mais extenso um pouquinho, né, mas ele mostra ferramentas de segurança que impactam, né, times de SE. Então, você pode pensar ali, né, cada etapa do ciclo de desenvolvimento vai ter ali uma ferramenta. Eu coloquei algumas por cima e coloquei um fluxo ali de como seria uma implementação, né, no caso, começando desde lá do Git, né, até você ter ali o deploy. Né. Então, esse fluxo aí a gente retirou lá da WASP e acaba ajudando também, faz muito sentido para a gente ter uma entrega ali com segurança. O Shift Left aqui, né, você pensar em sempre implementar medidas de segurança, né, mover o seu fluxo um pouquinho para a esquerda, buscando ali modelagem de ameaça, você fazer um tratamento de senhas, por exemplo, o que está sendo comitado e enviado para o Git, né? Se você faz alguma modificação errada, isso já entra no histórico. Então, tem todo esse processo também, muito interessante. Um case com a AWS aqui, eu fiz questão de trazer o Kiro, da KiroCli, por exemplo, né, que eles fizeram um lançamento recentemente, né, e hoje você já pode estar utilizando aí o KiroCli. Ele faz toda essa parte de um agente de IA mesmo, né, para você poder ali automatizar tarefas, e você consegue colocar isso no seu dia a dia, né. Aqui, por exemplo, está fazendo dois casos, né, para engenharia de prompt, num caso bem simples, né, onde você pode falar para ele, verifique se há alguma configuração incorreta, né, de ANS3 ou algum tipo de security group que possa estar exposto, mal configurado. Então, ele consegue gerar, né, ele roda isso daí, você consegue ter essa visibilidade direto aí do seu sistema. Um segundo exemplo também, que você pode passar para ele, são prompts bem simples, né, obviamente a gente pode fazer essa melhoria, tem métodos, né, estudos para você aprimorar. Aqui a gente está só mostrando a fim de apresentação, mas já fica aí para vocês como pode ser útil também no dia a dia. E como que prevenir incidentes antes do deploy, né? Aí eu trago aqui um pouquinho do Terraform para mostrar para vocês, que é uma ferramenta que a gente usa bastante, né, para poder fazer o processamento de infraestrutura, né? Então a gente consegue ter o fluxo ali da entrega dentro do próprio Terraform, junto com uma pipeline, né, um GitHub Actions, para melhorar, né, para você poder ter ali um controle maior, gerenciamento maior. Alguns tipos de ameaças que a gente tem quando a gente está trabalhando com IAC, com Terraform, que é a parte de misconfiguration crítica, por exemplo, né, segredos expostos no código. Quando existe um drift, né, o que está aqui localmente, o que está lá dentro, o que está hospedado na nuvem, às vezes pode ter algum tipo de problema também, né, do código. Isso também é uma misconfiguration. De ferramentas, né, do ecossistema do Kubernetes também, que é muito útil para quem trabalha com Kubernetes, né, o SRE que trabalha com Kubernetes no time. Coloquei 4 principais, tem outras, mas são muito importantes, né? A gente usa bastante o Kubescape, né? O Falco também, e essas duas últimas aqui eu coloquei mais a nível de estudo, mas não trabalhei com essas duas ferramentas, mas o Falco e o Kubescape a gente usa no nosso ambiente para poder fazer toda essa etapa, toda essa validação de segurança.
Aqui um pouquinho da política como código, né? Outra etapa importante que a gente implementa dentro do nosso desenvolvimento lá, né? Em conjunto com o time de SRE, para poder fazer ali a tratativa de segurança no que a gente está colocando, né? Possíveis regras, o que pode estar certo, né? Se tem algum tipo de violação ali do código, você consegue fazer toda essa tratativa também. A parte de scanners aqui, focado para IAC, a gente trabalha com 3 principais, que é o TF-Link, o TF-Sec, né, e o Sentinel da HashiCorp, mas tem outros, né? Existe uma infinidade de ferramentas, né? E aí eu coloquei um lembrete, né? Por que isso importa para a SRE, né? A gente consegue aumentar ali toda uma visibilidade do que tem de futuro incidente, né? Então a gente consegue tratar isso daí já, né? É a ideia do Shift Left, puxando a segurança mais para a esquerda. Eu coloquei outras ali, outras ferramentas bem legais. Acho que para quem está pensando em implementar, acho que é bem legal, acho que ajuda bastante. Aqui um print do Chekhov, né, que a gente usa. O Chekhov é uma ferramenta lá da Prisma Cloud, né, da Palo Alto, então a gente usa bastante também para política como código. Isso. E aqui, como que o SRE pratica segurança na rotina, né? Eu coloquei alguns pontos importantes aqui que a gente observou, né, do time de SRE que a gente tem em conjunto lá, e a gente conseguiu puxar alguns dados, né? A parte, por exemplo, de automação de segurança, né? São algumas práticas, né? Detecção precoce quando você aplica o Shift Left, né? A parte de cultura também, você ter ali um time desenhado, né? Para você fazer uma colaboração entre o time de SRE, o time de segurança, o desenvolvedor, né? Para poder trabalhar em conjunto. Isso tudo vai ajudar a você criar ali, você ter uma rotina melhor ali, com mais previsibilidade, segurança também, né, na hora de você for fazer um deploy da aplicação. Aqui eu coloquei uns desafios e evolução também, né? Coloquei algumas barreiras e desafios. A gente sabe que nem tudo é bonito, a gente tem ali as dificuldades do dia a dia, a parte de resistência cultural, né, dependendo da empresa, do projeto que você está, né, a velocidade que o projeto está, a segurança, né, como que eles chamam de trade-off, né, como que isso está aí, às vezes a pressão por tempo, prazo apertado, ferramenta mal configurada também é outro bloqueio, é uma barreira, e treinamento e educação, né, você poder ali ter um dinheiro, né, você poder ter ali um budget para você passar ali para o seu time, para você poder educar, fazer um treinamento, né, a gente sabe que existem muitas ferramentas, né, muitos processos, mas você não aprende da noite para o dia, isso demanda estudo, você tem que sentar, né, errar, né, então vai um tempo, então é legal, né, só que entra, né, como barreira. Então a gente vê esses tipos de desafio no dia a dia. Aqui um pouquinho do futuro, né, da segurança em SRE, quando a gente pensa, por exemplo, em inteligência artificial, que é um hype hoje de mercado, né, então está em torno disso, a gente vê aí casos de uso com AWS, Microsoft Azure, GCP, por exemplo, que tem implementado muitas melhorias, né, no fluxo de pipeline. A parte de política como código também é um recurso, né, um processo que vem forte, né, apontei como futuro também. E a colaboração entre os times, né, a habilidade de você manter ali todo mundo interagindo junto, em conjunto, né, poder entregar ali um artefato, né, um recurso que seja, mas de forma mais segura, são pontos ali que é futuro, que vai ajudar bastante no desenvolvimento. Coloquei algumas referências aqui. Recursos adicionais, eu coloquei alguns livros, não sei se um desses daqui foi sorteado, mas são livros que vale a leitura para você aprender também durante a sua jornada de SRE. E abri aqui para perguntas e discussões, né? Eu deixei algumas perguntas aqui principais, né? Por exemplo, qual validação de segurança seu time já conseguiria automatizar já na próxima sprint, né? O que a sua equipe pode mover para Shift Left essa semana, né? E qual o maior risco, né, escondido na sua automação hoje, atual. Então, puxando um pouco da segurança aí no processo. E se alguém tiver alguma dúvida, algum ponto, é isso aí. Obrigado. Sem perguntas? Bom, Mauri, parabéns aí pela palestra. E, cara, queria saber, na sua experiência aí, né, que, como você falou, hoje tem muito uso de inteligência artificial e a gente está vendo muito ataque que a gente chama de slop squat, né, que é
Tipo, o Copilot te sugere um código, né, para usar uma determinada biblioteca que, por um acaso, a org existe no GitHub e alguém contribuiu com código malicioso, e aí como você, né, lá na CIT, vocês estão tratando para mitigar essa, né, essa ameaça que a gente está vendo, que só cada semana cresce mais, né, e o type squatting também, né? Isso, boa pergunta, Mark. A gente tem implementado ali esses fatores aí, essas etapas de segurança, né? Sempre quando chega um caso assim, um alerta, por exemplo, a gente tem a ferramenta de CSPM, que faz toda o inventário do que a gente tem rodando de aplicação, né, na nuvem. E essa parte da dependência que você citou, a gente trata tudo dentro da etapa de SCA, né, juntamente com o desenvolvimento do SBOM ali, a gente tem algumas aplicações que faz essa coleta do que está vindo ali de vulnerável, né, algum tipo de risco, né. Também usamos bastante a parte de você criar prioridades para vulnerabilidades, por exemplo, que é o EPSS, para poder ajudar a gente ali a corrigir isso daí. E a gente faz essa tratativa diretamente via pipeline, né, a gente tem esse ambiente automatizado dentro de um fluxo, né, e a gente implementa o security gate para poder barrar, né, caso tenha ali o risco seja mais alto. Né, seria dessa forma que a gente faz a correção. Não sei se está respondido, tá ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, finalizamos aqui. Valeu, pessoal. Obrigado.